fazer a leitura, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. A palavra que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 25, irmãos. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Para a altura dos céus e para a profundeza da terra, e para o coração dos reis, não há investigação alguma. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a quem já os teus olhos viram. Não te apresses a litigar, para depois, ao fim, não saberes o que has de fazer, podendo te confundir o teu próximo. Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo, e não descubras o segredo de outro, para que não te desonre o que eu ouvi, não se apartando de ti a infâmia. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Como frieza de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque recreia a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Achaste mel? Come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Retira o teu pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e te aborreça. Martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé deslocado é a confiança no desleal no tempo da angústia. O que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio e como vinagre sobre salitre. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor te pagará. O vento norte afugenta a chuva, e a face irada a língua fingida. Melhor é morar a um canto de águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla, como água fria para uma alma cansada. Tais são as boas novas de terra remota. Como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Comer muito mel não é bom. Assim a investigação da própria glória não é glória. Como a cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Amém. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Sabe, irmãos, se Deus usasse conosco o rigor que nós usamos com os outros, se Deus nos julgasse de imediato, como nós julgamos as outras pessoas, nós não subsistiríamos. É que Deus é longânimo, Ele dá tempo, espera, até que a gente reflita, volte atrás, mude os hábitos e o comportamento.
Porque se Deus agisse como nós agimos, não ficaria ninguém de pé. Todos seriam sentenciados. Que, irmãos, investigar falha, erros, defeitos, e pior do que investigar, ainda é comentar, divulgar. Olha, irmãos, se cada um de nós, que conhecemos nossas falhas, víssemos todas as nossas fraquezas divulgadas, nós ficaríamos completamente envergonhados. E Deus conhece todas elas, mas Ele é longânimo, é paciente. Começa esse provérbio com essa recomendação. A glória de Deus é encobrir o negócio, não é descobrir nudez de ninguém. Noé, ele tinha 3 filhos, ele se embebedou uma certa ocasião. Ele se embebedou e ficou despido. E dois de seus filhos não olharam para ele, mas um deles achou graça e debochou do seu pai. Foi lá, mostrou a nudez do pai, mas os outros 2 irmãos não quiseram olhar, porque é vergonhoso. Eles vieram de costas, com um lençol, cada um pegava uma parte do lençol. Andando de costas, jogaram o lençol por sobre o corpo do seu pai. Eles não investigaram a nudez do pai deles. Uma sentença caiu sobre Cão, por causa disso. Por isso, queridos, nós não temos como ser justos a ponto de formar juízos temerários. Olha o que fala aqui: para a altura dos céus e para a profundeza da terra. Irmãos, até hoje surgem novas notícias do espaço sideral do cosmos. É tão grande isso aí. Ninguém sabe onde termina isso, irmãos. Agora teve um telescópio, James Webb, fez descobertas novas, colocando em xeque, inclusive, teorias que, na verdade, não são leis, são apenas teorias que agora estão em xeque por causa dessas descobertas. Quem é que consegue sondar? Quem consegue sondar o que Deus fez? Sabe o que fala Romanos? O homem, quando olhar para o céu e olhar a extensão dessa obra, ele deveria confessar no seu coração: há um autor disso tudo aqui, porque isso aqui não é acaso, é muito organizado, é inteligente, carrega em si leis. O acaso não cria leis, as leis criam ordem. E o universo, ele grita o nome de Deus na ordem, na disciplina dos astros, na organização, no trabalho. Irmãos, é tudo muito perfeito. Se nós olharmos para o céu, o homem natural um dia vai ser cobrado disso. Você olhou para o céu, por que você não perguntou onde está o autor disso? Você ia me achar. E quando olhamos para nós mesmos, olhamos para a estrutura de um ser humano, a perfeição, o trabalho, a engenharia. Irmão, já pensou quem foi o projetista do corpo humano? Que projetou o corpo humano, uma libélula, um besouro, que aliás desafia a lei da física. Ele não deveria voar, mas ele voa. Ele não estudou física. Estudando, nós olhando tudo em volta de nós, irmão, nós reconhecemos, temos que reconhecer, há um ser inteligente, e nosso Deus é um Deus pessoal. Não é um Deus que eles tentam chamar em Deus como se fosse uma força organizadora do universo. Ele é Senhor, Ele é pessoal, Ele nos conhece pelo nome, recebe tratamento de Senhor e Deus, escuta oração e reage aos nossos sentimentos. É um Deus vivo. Não é um ser aí que as pessoas falam como se fosse uma força cósmica desconhecida, não. É um Deus pessoal, tem nome. É o Pai das luzes, Pai de nosso Senhor Jesus. Ele que está no comando de tudo, até a profundeza da terra. Há quanto tempo foi escrito isso aqui, irmãos? Você sabia que até hoje, com toda a nossa tecnologia, nós não conseguimos chegar até o núcleo da terra? Ninguém nunca foi lá. Nós fomos à Lua e não chegamos no núcleo da terra. Aqui, ó, para a profundeza da terra. E para os cosmos, para os espaços profundos, quem é que pode sondar?
São apenas telescópios fazendo medida com frequência de luz. É tudo por estimativa. Ninguém vai lá. São milhões, é tão grande que são milhões de anos-luz para chegar em umas galáxias mais distantes. Ninguém nunca vai lá, porque a vida humana, ela passa a humanidade inteira e ninguém chega lá. Foi Deus que fez isso aí. Foi Deus que fez tudo isso aqui. Por isso que nós temos que reconhecer ele a autoridade plena. Quando ele ensina, quando ele fala, tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. O Espírito Santo não está instruindo alguém para ser fundidor? Não, essa linguagem é espiritual. Tira a escória da prata. A prata, ela vem misturada com elementos aí, pedras, sujeira, terra e até chumbo e outras coisas mais. Então ela não serve para ser usada. Antigamente se tirava da escória, a escória da prata por um cadinho, né? Era um lugar onde se colocava prata impura e aquecia, e ali se purificava a prata. O senhor não está falando da prata, ele está falando de nós. Tira a escória da prata, tira a escória do povo, e vai ser um vaso para eu, o fundidor é ele. Sabe como é que ele tira a escória da prata? Ele tem uma metodologia, uma pedagogia que a gente nunca entende com facilidade. Sabe o que está escrito em Malaquias? Quem vai subsistir quando o Senhor vier? Ele vai ser como o sabão do lavandeiro. O lavandeiro, quando lava, depois a roupa fica toda branquinha. Ele vai ser assim. E diz assim, ele vai se assentar para purificar e afinar a prata. Ele vai afinar os filhos de Levi, como se afina a prata e ouro. Isso fala do Senhor. Nós somos purificados pela palavra, pelo aconselhamento, mas também por um processo que nós não gostamos, na fornalha das aflições. Sabe o que está escrito num dos livros do Antigo Testamento? Eu te provei na fornalha da aflição. Por tudo isso, nós temos que compreender o trabalhar do Senhor. Ele vai trabalhando calma e constantemente. Nós tropeçamos aqui, tropeçamos ali. Ele vai nos conduzindo. Às vezes era para ele tomar uma decisão, mas ele é tão bom que ele não toma. Porque a gente faz isso. Eu me cansei de você. Eu me enjoei dos seus erros. O senhor não. O senhor sempre longânimo. Vou dar mais uma chance que ele melhora. Esperar mais um tempo que ele sara. O amor, esse amor de Deus é alguma coisa assustadora. E a misericórdia dele é a razão pela qual nós não somos consumidos. Porque toda manhã a misericórdia é nova. Ele não se cansa de usar de misericórdia conosco. Tira a escória da prata. É isso que Deus está fazendo com você e comigo. Tirando as suas escórias. Por isso, exatamente por isso, a vida tem tantos momentos difíceis. Por isso que você encontra tanta adversidade. Alguém poderia perguntar, mas precisa de tudo isso? Para purificar precisa. Para purificar precisa. Precisava de atravessar isso. Aquele irmão não atravessou na estrada que eu atravessei, mas atravessando em outra. Aqui ninguém passa sem os seus gemidos constantes. Tem uns que gemem o gemido que você ouve, tem uns que gemem o gemido que você não ouve. Ninguém passa aqui em brancas nuvens. Ou vai gemer porque está sendo aperfeiçoado, ou vai gemer porque está sendo trabalhado pela mão do outro. Sem gemer ninguém passa aqui. Esse aqui é um vale de muitas lágrimas. E se Deus está tirando alguma escória de você, dá glória ao nome dele. Dá glória. Tem hora que o fogo aperta e não é bom. Mas depois também, irmão, sabe o que ele fala? Eu vou tirar vaso para o fundidor. Vocês conseguem entender isso bem? Nosso Senhor, Ele é que faz o vaso, Ele que prepara os vasos. Um dia ele levou o profeta e falou com ele, vai até a casa do oleiro. Vai lá, quero conversar com você lá. Ele podia falar tudo antes,
Mas não falou, vai lá, eu tenho um assunto com você na casa dele. E o oleiro estava fazendo um vaso. E estava trabalhando o vaso. Não sei se vocês já viram, mas o trabalhar manual era assim. Ele vai tocando uns pedais e vai girando. E quando gira, gira também aquela argila na mão dele. E pelo giro ele vai moldando. Ele tinha feito um vaso, o vaso caiu da mão dele e quebrou-se. Aquele vaso não caiu. O Senhor jogou o vaso da mão dele no chão. Foi o Senhor que tomou o vaso, quebrou-se o vaso. Ele ficou olhando, só não falou nada com ele. Daqui a pouco ele pegou o vaso, os cacos, mas estava úmido ainda. Apertou outra vez e começou a fazer outro vaso. Aí você perguntou, porventura, eu não posso fazer isso com a minha casa? Tem hora, irmãos, que o trabalhar do Senhor é isso, são linguagens figurativas. Tem hora que é a mão do oleiro, tem hora que é o fogo do cadinho. Mas uma coisa é certa, nós estamos sendo moldados para viver com Deus, moldados por uma vida eterna, porque no molde desse mundo, aqui tem vários moldes. As pessoas produzem peças e produzem algumas coisas em série por moldes. Nós temos moldes aí fora, nós temos molde dos artistas, dos cantores. Tem vários moldes, e tem muita gente buscando esses moldes, até no jeito de cortar o cabelo e vestir. Agora tem um molde, que é o molde que o Senhor te chamou para ele. É o molde de Jesus Cristo. É na forma dele que você tem que caber. O que tiver sobrando é rebarba, ele tira. O que tiver faltando, ele completa. Mas você vai ser moldado na forma ideal. Ele é oleiro. Ele é o edificador de homens. Ele que pegou um pescador com espada na mão e fez ele um pregador tão maravilhoso que ele virou coluna na casa dos judeus. Escreveu uma carta que são duas cartas magníficas. E ele que transformou, é ele que transforma, é ele que vai transformando você de dia em dia, até você se tornar uma pessoa absolutamente diferente daquilo que você era quando você nasceu. Você vai ser alguma coisa muito maravilhosa. Você vai trazer em ti toda a forma proposta por Ele. Nós vamos todos nos parecer com Ele, no nosso caráter, na nossa dignidade, no nosso jeito de olhar e viver. Tira o ímpio da presença do Rei e o seu trono se firmará na justiça. Sabe, irmãos, que esse molde aqui, só mais um detalhe, esse molde, para se construir, ele tem que ter uma base de apoio. Sabe o que Paulo fala? Irmãos, eu como sou um arquiteto sábio, eu coloquei um fundamento para vocês construir a casa suas. Cada um constrói a casa que quiser. Uns constroem casa de palha, de madeira, de feno. Tem gente construindo até casa de ouro. Mas eu quero advertir vocês que o fogo vai provar cada casa. Vocês entendem? Construir em cima da rocha, ótimo, mas vem o fogo aí. Quem estiver construindo uma casa com material de primeira, o fogo passa, aumenta só o brilho do ouro. Mas se for palha, queima tudo. Por isso que nós não podemos construir com material de terceira, nós temos que construir com qualidade. Não fuja da presença de Deus. Não pergunte por que você passa isso. Apenas peça força para atravessar e fala: Senhor, abrevia o dia da minha vitória. Porque uma mulher, quando ela está com dores de parto, aquele momento é de angústia, mas quando a criança nasce, ela nem pensa mais na dor, ela já chama: traz cá meu bebê, eu quero meu bebê, porque agora estou na segunda etapa, eu não estou mais no sofrimento, eu estou agora vendo a minha criança. É o que vai acontecer conosco, irmãos. Deus está gerando em nós uma pessoa nova, um ser novo, e esse ser novo só pode ser gerado assim mesmo, porque o molde em fora está errado, o molde está trocado. O nosso inimigo virou o molde de todos, ele dita modas, ele mexe na economia, ele mexe na política, ele mexe na arte, ele mexe na cultura, ele mexe em todo lado. As pessoas se portam como ele quer, vestem como ele gosta.
falam o que ele gosta de falar, ouvem o que ele gosta de ouvir. Nós não, nós estamos moldados aqui nesse caminho apertado, nessa porta estreita, mas aqui você é um homem de verdade, uma mulher santa. Quando terminar sua carreira, você vai olhar para a morte e falar assim: bem-vindo, porque eu estou preparado para passar daqui para a minha vida eterna. Que as pessoas desse mundo chegam na hora da morte, é pânico, é pavor, é grito, é medo, é ranger de dente. O homem e a mulher preparada por Deus, você sabe, essa é uma porta. A coreografia da morte fica aqui. Eu vou encontrar com o meu Senhor. Eu já estou na forma. E tem gente aí que está na forma há muito tempo. Isso já tirou as rebarbas, só falta acrescentar alguma coisa dele para você. E aqueles que estão tirando rebarba têm algum gemido. Quando ele passa lá para tirar a lima, para tirar a rebarba, dá um gemido, dá umas dores, não tem problema. Nós estamos debaixo do trabalhar do Senhor. Tira o ímpio da presença do rei, porque, irmãos, está escrito, vocês já leram em Salmo? O ímpio não vai subsistir na congregação dos santos. Não é aqui. Aqui entra qualquer um. É lá em cima. Lá é que ele não vai entrar. Lá ele não entra, não. Teve um ímpio, o primeiro ímpio se tornou ímpio lá em cima, por causa do livre-arbítrio. Deus nem entrou na peleja. Miguel tomou as dores e pôs ele para baixo. O primeiro ímpio saiu da presença do rei. Os ímpios não ficam na presença do rei. Até os reis aqui da terra, que nem crente não era. Vocês lembram do rei Dário? Rei Dário estava no seu reinado próspero, até que alguém enciumado começou a perseguir 3 homens. Sadraque, Mesaque e Abdenego. Sabe por que perseguiram ele? Porque ele não estava na forma do Deus desse mundo. Se você não andar na forma do Deus desse mundo, tudo que é dele vai ser contrário a você. Mas tudo que é de Deus vai ser favorável a você. Melhor andar com o Senhor do que andar com o outro. Porque da mão de Deus ninguém te tira. E a proteção dele é eficiente por toda a sua existência. Olha, não ajoelhou diante da estátua. Ainda deu uma chance para ele. Vocês não querem voltar atrás? Repensar? Não. Qual é o Deus que pode levar você da minha mão? Nosso Deus pode, se Ele quiser. A gente não sabe se Ele vai querer. Mas também adorar essa estátua, nós não vamos não, porque depois como é que a gente vai ter cara de conversar com Ele? Não vamos não. Então vocês vão ser julgados lá dentro. É melhor cair no fogo do que desprezar esse Deus que eu amo. Estava bem ajustado, né, irmão? Julgarem lá dentro. Os homens que julgaram lá dentro, vocês podem ler, eles morreram. Quando abriu a porta do forno, a chama, o calor, matou aqueles homens. Eles foram julgados lá dentro, amarrados. Mas o rei gostava deles. Depois de procurar, olhou, era uma área grande. Não eram 3 que a gente jogou lá? Eram 3. Agora tem 4. E tem um lá no meio deles que parece filho dos deuses. Desliga esse forno, tira esses homens daí. Não tinha nem cheiro de queimado. O quarto eles não viram mais, só durante o fogo. Nas suas maiores tribulações, tem um quarto com você. Glória ao Senhor. Nos momentos mais difíceis da sua vida, você nunca esteve sozinho. O Senhor sempre teve aquele que... O Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Pode passar o que for, sozinho você não está, nunca ficará. Glórias ao Senhor Jesus. E por esses dias o favor de Deus vai te alcançar, vai te pegar o favor do Senhor. Porque você não vai só gemer, só chorar não. O Senhor vai te dar um cântico novo por esses dias. Por esses dias o rei te determina. Vai cantar um cântico de alegria. Vai virar dia aquilo que é noite. Glórias a Jesus. Glórias ao Senhor. O teu pranto vai virar alegria. As cordas que te amarram vão ser soltas, e um cântico do Deus Todo-Poderoso vai aparecer nos teus lábios. Você não vai só chorar não, não é só perder não, você vai ganhar também. Eu sinto a virtude de Deus aqui, irmão. Quantas
batalhas você perdeu, mas a guerra não acabou. A guerra você não perde. Umas batalhas, outra michuruca você perde, mas a guerra você não perde não. Sabe por quê? Tem um general poderoso na linha de frente, conhece todos os movimentos, e ele é capaz de falar a cada instante qual é o plano que foi levantado contra você, e desarticula, por essa palavra, desarticula um plano contra você. Tira o ímpio da presença do rei. Muitos pensam, irmãos, que pode ficar ímpio e continua sendo crente. Nós temos que cuidar de nossas vestes, cuidar de nossa conduta, porque o ímpio não vai ficar na frente, na presença do rei. Nós temos que cuidar da nossa própria história. A salvação já nos foi dada, mas ela pode ser perdida pela nossa conduta, pela nossa falta de fé. Mas nós não vamos perder, não. Nós vamos aumentar nossa comunhão com Deus, e vamos ficar ligados com Ele. Porque, irmãos, muitos foram tirados do seu lugar de honra. Muitos estiveram em honra e não estão mais. E muitos estavam completamente esquecidos e foram honrados. Muitos estavam até condenados. Vocês lembram de Naamã? Amã e Mardoqueu. Ali estava tudo pronto contra Mardoqueu. Amã era príncipe, estava diante do rei. Ele planejou tudo para derribar Mardoqueu. A forca estava pronta e o coração contaminado com ódio. Só que Mardoqueu, ele tinha uma história na casa real. No livro de crônica tinha escrito alguma coisa da vida dele, assim como tem da sua vida também. E Mardoqueu não foi para a forca, e você também não vai para a forca. No dia de Mardoqueu subir na forca, quem subiu lá foi Amã. Que bela troca! Saiu o ímpio da presença do rei. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Vai sair algum ímpio da sua presença? Vai. Muitos pensam, será um irmão? Não. São forças antagônicas que se põem diante de você. Ela vai sair, vai dar espaço por essa palavra hoje aqui. A hora passou. Como maçã de ouro servida numa bandeira de prata, assim a palavra falada oportunamente no tempo, porque tem um tempo para a gente falar. Sabe o que tem tempo para falar e tem tempo para ficar em silêncio? Nós temos um tempo para falar. E nós temos que saber de Deus qual é o nosso tempo. É tempo de falar ou tempo de ficar em silêncio? E aqui fala que a palavra dita no tempo oportuno é como uma maçã de ouro numa bandeja de prata. É uma figura, né? Uma maçã toda de ouro maciço, uma bandeja de prata branquinha. Faz o contraste daquele quase vermelho do ouro com o branco daquela bandeja. É isso que ele está comparando. É bonito assim de olhar. Assim é bonito de ouvir uma palavra falada no seu tempo, na hora certa. Como falou aquela mulher, para todo mundo ouvir. Aquela foi uma palavra como uma maçã de ouro. O Senhor queria aquela palavra da boca dela. Ela não sabia o que o Senhor ia fazer. Quando ela vinha chorando atrás do Senhor, que a filha estava endemoniada. Vocês lembram dessa passagem? Aí o Senhor foi experimentar o que estava no coração dela, para eles verem, que o Senhor sabia, né? Ela queria que o Senhor curasse sua menina, seu filho, sua filha. Ele falou com ela uma palavra tão forte. Não é certo eu pegar o pão, que é dos filhos, e dar para os cachorrinhos. Comparou ela com um cachorrinho. Mas a palavra dita na hora certa. É verdade, Senhor. É verdade. Mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Oh, mulher. O demônio ouviu essa palavra e já foi embora, porque sabe da minha reação. Glórias ao Senhor. Nós temos que saber conversar com Deus. Tem pessoas que querem ameaçar Deus.
Você acha que Deus se deixa ameaçar? Muitas vezes eu já expliquei isso. Deus não tem inimigo. O inimigo é nosso. Deus não tem inimigo. Alguém fala, o inimigo é inimigo de Deus. Inimigo como? Se Deus falar com ele, cala, ele tem que calar. Se Deus destruir, ele está destruindo. Como é que ele tem inimigo? Ele está em agora, sabe por que o inimigo está solto ainda? Ele está separando o joio do trigo. Ele está acendendo o cadinho, você está no cadinho. Ele acende o cadinho porque ele gosta de ver sofrimento. E o Senhor quer fazer purificação, está tudo certo. Vai chegar um dia que ele não acende mais cadinho. Ele vai cair dentro de um lago horrível. E esse dia já está assinalado em Apocalipse. E nem vai ser Cristo. Um anjo que nem nome tem aqui. Vai descer do céu, vai amarrar ele por 1000 anos dentro de um buraco, um abismo. E depois desses 1000 anos ele vai ser lançado dentro do lago de enxofre. Não é Deus que está brigando com ele. Deus não tem oponente. Deus não tem adversário. Deus não tem par. Nada se compara com ele. Nem os querubins mais magníficos comparam com ele. Nada, nada, nada. E você foi chamado para viver com ele. Já pensou o que é isso aí? Morar na casa dele. Não é maravilhoso demais? Senhor Jesus falou assim, eu vou para a casa do meu pai. E eu já tenho lugar preparado para você morar na casa do meu pai comigo. Por isso, irmão, que uma guerra tão grande, porque o que nos espera é tão alto, que a guerra está certa, é justa. O inimigo, ele esperneia por todo canto, para ver se pega um crente aqui, pega uma crente ali, desanimar, para, por quê? Ele sabe o que ele perdeu, a raiva é muito grande, e ele não viu tudo, hein? Agora você vai ver. Ele viu um pedacinho lá, porque se ele tivesse visto tudo, ele não poderia ter livre-arbítrio. Agora, quando nós entrarmos lá, o céu vai se abrir diante de nós. A plenitude da glória. Não é com essa estrela, planeta, exoplaneta, como eles falam, é quantas galáxias. Não, isso aqui é coisa bichuruca, isso aqui vai acabar. Não é conhecer planeta, não, é conhecer, é a glória de Deus. O que é que ele criou lá em cima? Se ele faz essas coisas aqui embaixo, que a gente não tem fim, o que será que ele fez lá em cima? Quantas galáxias que tem lá na glória? Nos espaços espirituais. É por isso que a guerra aperta, irmãos. Ponha uma maçã de ouro na sua boca, e na humildade que pode ser uma bandeja de prata, ora a Deus. Fala com Deus na bandeja de prata. Tem uma maçã de ouro na sua boca. Fala com rogos. O rico fala com arrogância, mas o pobre não. O pobre sempre com rogos. Você não tem que ser como o rico, você tem que ser como o pobre perante o Senhor. Fala com rogos, fala com mansidão. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Será que nós fazemos isso, irmão? Será que nós ajudamos quem nos persegue? Oramos por aquele que fala mal de nós? Falamos bem de quem fala mal de nós? Será que nós temos essa grandeza? Isso é virtude de quem conhece a Deus. Melhor é morar num canto de águas frutadas do que com uma mulher rixosa, numa casa ampla. Rixosa é briguenta. Aquela mulher que nada para ela está bom. Melhor morar numa casinha apertadinha, que não tem nada, mas com uma mulher pacífica e mansa. Mas não é só a mulher, não. Tem homem também que é rixoso, que a mulher não tem sossego. Mas que entre nós não haja isso, meu irmão. Que as mulheres, que os homens sejam pacíficos, amorosos, e que não haja rixa debaixo do seu telhado. Porque aqui fala que com uma cidade derribada sem muros, é assim um homem que não governa seu espírito. O homem que governa seu espírito, a palavra fala que ele tem mais valor do que o que conquista uma cidade inteira. Governar o espírito é só para quem conhece a Cristo, ninguém mais consegue fazer isso aí. Para governar o espírito é quando você põe ordem no espírito. Põe ordem. Você fala aquilo que a palavra permite. Você não extrapola. A raiva não fala em você. Fala o equilíbrio. A vontade de falar algumas coisas vem, mas você não fala. Não. Eu tenho controle. Isso é para poucos. Só quem conhece a Cristo.
A glória dos homens é de desafogar a mágoa. A glória do cristão é engolir a raiva, é segurar o espírito, prender, amarrar a sua natureza humana até que ela fica completamente dominada pelo Espírito de Deus, até que você possa cantar o cântico que cantou Paulo. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim agora. Que nós sejamos prata purificada e que nunca sejamos tirados da presença do Rei. Viva uma vida santa, viva uma vida justa e honesta. E quando você errar, e você vai sempre errar, humilhe-te, vai até o Senhor e fala: Senhor, eu errei mais uma vez, mas mais uma vez eu preciso do perdão, Senhor. A palavra de ouro na bandeja de prata. Glórias ao Senhor. E aqui, irmãos, pela comunhão, eu sinto que aqui teve alguém com a maçã de ouro na bandeja de prata. E assim diz a palavra a alguém aqui que escuta essa pregação: a sua humilhação foi aceita nas moradas eternas. O seu rogo foi ouvido, o seu lamento foi escutado. E a resposta do Senhor teu Deus para ti é essa daqui: nunca te deixarei, nunca te desampararei, ó bichinho de Jacó. Glória ao nome do Senhor, irmão. Bem-aventurado é quem entende essas coisas que acontecem no nosso meio. É como um pai que está acertando com o filho fez traquinagem, fez tudo, mas arrependido vai lá, o pai quebranta como o filho pródigo, vocês lembram? O filho pródigo chegou todo arrebentado, mas o pai abraçou, beijou, é meu menino que voltou para cá. Assim, irmão, nós somos diante do Senhor. E se você nunca colocou uma maçã de ouro numa bandeja de prata, aceita essa palavra hoje. Fala com teu. Quando você errar, vai até os pés do Senhor, confessa todos os seus erros. Como diz o salmista: eu não encobri meus erros, Senhor, porque enquanto eu encobri, a sua mão pesou sobre mim e tudo em mim ardia, até meus ossos estavam quebrantados. Mas quando eu me abri, confessei tudo, a minha dor passou. A dor do coração de alguém passa nessa pregação. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que,
pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, ele deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém. Não é magnífico, irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo faz com o ser humano? Não é maravilhoso essa obra? Não é maravilhosa essa obra que a gente percebe na leitura dessa carta? Como que Deus, por intermédio dessa obra expiadora de Jesus Cristo, ele fez esse homem idôneo, capacitado, para fazer uma exposição com tanto fundamento, não é, irmãos? Tanta coisa maravilhosa. Apóstolo de Jesus Cristo. Agora aqui uma coisa me chamou a atenção. Os irmãos perceberam? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Presciência. Os irmãos entendem isso aí? Deus conhece tudo, porque, irmãos, Deus, ele tem em si mesmo 3 atributos que só ele tem. Ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Isso quer dizer que ele sabe tudo, nada lhe foge ao conhecimento, não há nada que ele não esteja lá, não é só no espaço físico, nos espaços espirituais, inclusive no tempo. E ele tem poder para fazer qualquer coisa, nada foge ao seu poder. Ninguém tem esses atributos senão somente ele. Então, a presciência quer dizer uma ciência antecipada. Ele sabe das coisas antes que elas aconteçam. E me chamou a atenção, eu estava lendo isso aqui, passei a leitura aqui. Nós lemos aqui, o qual, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Em outro ponto, fala que o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Ora, não faria sentido se não fosse o Altíssimo que falasse.
O que vai acontecer daqui a 1 milhão de anos, para ele é como o dia de ontem que já passou. Não tem estrela longínqua, não tem galáxia longínqua, não tem céus. Até o servo de Deus, uma vez, numa das palavras pronunciadas por esses homens santos, falou assim: como que eu vou fugir do Senhor? Se eu me esconder no meio das estrelas, o Senhor me acha lá. Se eu for para o fundo do mar, o Senhor me pega. Se eu me cobrir de trevas, o Senhor é luz. Eu não tenho como fugir do teu olhar, porque o Senhor é todo poderoso. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque Ele é o teu protetor, o Todo-Poderoso. Tem pessoas, irmão, hoje nós temos vendo os homens diminuir Deus. O Deus que as pessoas estão fazendo hoje é quase do tamanho delas. Não pode nada, não faz milagre. Tudo que vai falar assim, isso aí não é possível. Sabe o que não é possível? É Deus pecar. Isso não é possível. Agora, qualquer coisa que Deus queira fazer, Ele faz e não pede autorização para ninguém. Não pergunta para nenhum filósofo, para nenhum teólogo, para nenhum cientista. Ele faz o que Ele quer. É uma barbaridade falar que um homem ficou 3 dias no vento de uma baleia no fundo do oceano, respirando o quê? Irmãos, conhecer um pouco Deus, sabe o que alivia a nossa tensão? Se a gente conhecesse Deus um pouco melhor, a gente sofria menos. Conhecer Deus nos faz ficar mais calmo. Afinal de contas, eu sirvo ao Senhor. Se Ele me socorrer, estou socorrido. Agora, se Ele não quiser me socorrer, ninguém pode me ajudar. A questão é com Ele, meu assunto é com Ele. Vocês lembram o que os hebreus falaram? Qual é o Deus que te tira da minha mão? Olha, meu Deus faz o que Ele quer. E aqui, irmão, nós vemos uma coisa. Nessa palavra aqui, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos. Por isso, irmãos, que muitos, não dá para explicar isso aqui numa pregação de pouco tempo, mas dá para dar uma pincelada rápida. É a questão, irmão, da predestinação, que ela encaixa-se muito bem com o livre-arbítrio. Que hoje é uma das coisas, umas correntes aí fala que o homem não tem livre-arbítrio. Irmão, a criação inteligente nunca perdeu o direito de escolhas. Não é direito de comprar carro e vender casa, não. É direito de fazer escolhas espirituais. Espirituais. Agora vejam. Como Deus conhece todos os seres humanos ao longo da sua história. Sabe que Deus... Vocês acham que Deus está esperando você morrer para saber o que você vai ser? Ele já sabe tudo. Já acabou. Ele transita entre o passado e o futuro. Nada segura o olhar de Deus. Ele já sabe. Por isso que ele fala, olha, você é predestinado, eu te vi chegar lá. Eu vi quando você tombou do meu lado, porque eu te chamei e você aceitou o meu chamado. Ficou fiel na fé, você é predestinado. Está salvo. Agora, para nós não compete essa petulância. Compete ficar firme na fé. Eu exercito a minha fé todo dia. Aquele que crer e for batizado será salvo. Não é aquele que creu, não. Aquele que crê. Crer é ato continuado. Eu creio ontem, creio hoje, vou crer amanhã outra vez. Até tombar eu creio. Porque o Cordeiro já estava sacrificado lá nos planos celestiais. Quando Cristo chegou aqui, Ele não ficou esperando as coisas acontecer. É como um general que faz uma estratégia, o outro general tem uma estratégia melhor e desarticula seus movimentos, ele perde a guerra, perde uma batalha ou fica confuso. Com o Senhor, não. Todos os movimentos estavam previstos. Ele não forçou ninguém a fazer nada, mas Ele conhece tudo que as pessoas vão fazer. Tudo que estava para acontecer, Ele sabia. Eis que é vindo aquele que me trai. Tudo estava visto. Ele não forçou ninguém a fazer nada, mas nada fugia ao seu olhar. Vai dizer para aquela raposa, você lembra? Vai falar para aquela raposa que hoje eu anuncio, ao 3º dia eu sou consumado. Tudo está previsto. Irmão, você acha que Deus está perdendo o controle da sua história? Ou dessa obra, quem sabe? Tudo está na mão dele. Esse povo está na mão do Altíssimo. A sua vida está na mão dele. Você não morre de véspera, nem vai passar do tempo. O tempo da sua vida está na mão de Deus. Quantas vezes eu já vi diagnóstico médico, você não passa desse mês.
Eu conheço um que tem 15 anos que foi desenganado, que não passava do mês. Sabe o que é? Nós estamos na mão de Deus, Ele é Senhor nosso. Dá ordem até nos espíritos caídos. Até neles é da ordem. Agora, por isso que ele fala, irmãos, eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aspersão é quando eu derramo um líquido, movimentando, eu faço aspersão. Agora, como que a aspersão do sangue chegou em mim? Como? Como que eu posso dizer que a aspersão do sangue de Jesus chegou em mim? Porque essa é uma linguagem figurada. Sabe como que chegou em mim? É quando o Espírito dele entrou dentro de você e tomou posse de você. Aqui o sangue lá da cruz quitou sua dívida. E você passou a ser propriedade de Deus. Quando o Espírito de Deus passa a tomar conta de um coração, essa terra é uma terra que recebeu reapropriação de posse. É o Senhor falando, essa casa é minha e eu passo a governar aqui dentro agora. Não é maravilhoso? Nós temos aqui dentro de nós quem governa a nossa casa. E o que é mais maravilhoso é que ele é o construtor também. Moisés fala que ele era apenas tomador de conta. E foi leal, mas tomador de conta. Agora, o proprietário já tomou conta da nossa casa. Daqui para frente agora é só esperar a trombeta tocar, nós vamos subir. Até lá mantemos firme na guerra. De fato, irmão, o tempo anda fechado para a igreja. Se a gente for usar uma linguagem de figurativa, uma metáfora, o céu está coberto de nuvens pesadas. Mas vai chover só água por enquanto. Por enquanto não chove canivete, não. Por enquanto é só água. E tem bom guarda-chuva para nós também na palavra de Deus. Não precisa ficar com medo, não. Porque Deus está no comando dessa obra e da sua própria vida. Graça e paz vos seja multiplicada. Hoje, essa palavra diz respeito a nós. Graça e paz seja multiplicada em você. Você está precisando de graça, a graça do Senhor, ela transforma o ser humano. E paz, receba paz em nome do Senhor Jesus. Seu coração perdeu paz, hoje é um bom dia para você receber a paz aqui nesse culto. Tem pessoa que está tão nervosa, agitada, dão nele uma injeção, daqui a pouco está dormindo igual uma criança. Cadê o homem bravo? Está dormindo. Deram uma injeção nele que acalmou. Aqui não tem injeção. A palavra de Deus te dá paz. A paz. A paz de Deus excede até o entendimento humano. A gente tem paz. Deus está comigo. É tudo que eu preciso saber. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Vocês entendem isso aqui, né? Nos gerou de novo. Porque nós tivemos um nascimento biológico, nascemos do ventre de nossa mãe. Esse nascimento nos fez apenas condenados. Nós nascemos condenados. Agora tem um segundo nascimento que nos faz ser filhos de Deus por adoção. É quando a fé toca a nós. É quando você olha para a palavra, olha para Jesus e fala, eu creio em Jesus Cristo. Aceito Jesus Cristo como meu pessoal, suficiente, único Salvador. Nesse momento que essa verdade toma conta de você, você nasce para Deus. É sobre isso que ele está falando. Nos gerou de novo. Sabe o que é gerar? É ter uma semente e ela brotar. A semente da palavra entra em nosso coração e fez gerar em nós uma nova criatura. Para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Vocês percebem que Deus não está prometendo dar uma reformada nessa terra aqui não, né? Deus não vai dar uma reformada, tem muitos anunciando a reforma nessa terra aqui. Tem gente preocupadíssima com esse planeta. Mas olha, nossa casa está lá em cima, guardada nos céus. Nós vamos para lá.
Nós vamos para lá. É lá que está guardada a nossa promessa. Está escrito aqui, ó. Uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Vocês percebem isso aqui? Que mediante a fé estáis guardados. O segredo nosso é a fé. Tudo que nós fazemos, a fé é que mantém-nos firmes no Senhor. É isso aqui, ó. E a fé, eu sempre falo isso, a fé, ela nunca gosta de ficar sozinha. Tem pessoas que gostam de solidão, são os eremitas, mas as virtudes de Deus não gostam de solidão. Quando chega uma virtude, já ela se acomoda e busca outra. A fé, assim, chegou a fé, daqui a pouco ela chama a humildade, pega a paciência, chama o amor, daqui a pouco a casa está toda adornada. A fé maravilhosa que nos faz caminhar até o final de nossa estrada. E aqui fala, irmão, a salvação que já está prestes para se revelar no último tempo. Último tempo, irmão, para Pedro, 2000 anos passaram. Não é possível passar 2000 anos. Irmão, não é possível passar 200 anos mais. Eu tenho até o atrevimento de falar que não é possível passar mais 100 anos. Não passa. Não passa sem que o Senhor volte. Sem que o Rei volte levar os seus para Ele. Nós estamos às portas de um grande encontro. É por isso que a coisa ficou mais agravada. Porque, lamentavelmente, o nosso inimigo também sabe que vai acontecer isso. E como ele não tem direito de subir, ele não quer deixar você subir. Como não dá para ele voltar para a sua morada antiga, ele quer levar você para dele. Mas em nome do Senhor Jesus, haja paz no teu coração. Você não vai voltar, você não vai cair, você não vai desanimar, porque o Rei vai te dar força para você caminhar até o final. E quando te faltar força, Cristo entra dentro de você com poder e autoridade. Ele faz isso para aquele que crê. Você crê nisso? Hoje Jesus Cristo vai te dar poder e autoridade, essa força maligna que aperta a sua mente e ninguém vê, mas o Espírito de Cristo me revela. Hoje o Senhor vai tirar de você essa opressão do inferno e vai te colocar paz. Glórias a Jesus. Recebe a paz do Espírito de Deus hoje nessa pregação. Não tem coisa melhor do que isso aqui. Eu sinto no meu coração paz, eu sinto. Eles falam que, bom, eles não acreditam. Eu tenho dó de quem não acredita em dom. Eu tenho dó. Porque a melhor coisa que existe é sentir o Espírito de Deus em nós. Não tem coisa mais alegre do que isso. Eu saio daqui, eu já estou com o meu salário pago. Eu já senti o Senhor aqui, já está pago o meu salário. E o seu salário vai ser pago também. Porque esses dias, não vai demorar muitos dias, o Senhor vai virar teu cativeiro espiritual. Não vai demorar muitos dias, você vai cantar um cântico em linguagem que você não fala pela sua inteligência humana. O Senhor vai enrolar a tua língua. Glórias a Jesus, irmãos. A salvação que alegrou aquele povo, agora está tão perto. Estava longe, mas agora está perto. É como uma linha de chegada. Eu estava correndo lá atrás, falando assim, olha, já já o Senhor volta. Paulo falou, o Senhor está chegando. Pedro falou, o Senhor está vindo. Hoje a palavra fala, eu estou chegando. Está perto. Não desanima. Não olha para o mundo. Sabia que o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós? Tem. Ele não suporta ver um homem ou mulher resgatado, que nasceu outra vez, começar a olhar para o mundo. Olha para uma coisa aqui, olha para ali, ele se enciuma. E o ciúme de Deus não é igual ao ciúme humano. É um ciúme de posse carnal. O ciúme de Deus é um ciúme de posse eterna e definitiva. Ele não quer te dividir com nenhuma força estranha. Tem muitas coisas, irmãos, que a gente não pode pregar. Senão nós ia pregar alguma, mas não convém. Vamos voltar aqui. Para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, que é provado no fogo. Vocês entendem isso aqui? O ouro,
para prestar, ele entra num fogo. Até que ele, bem aquecido, todas as escórias se separam. E lá no fundo, brilha o ouro. No calor, aquele calor insuportável, as escórias se separam. E é claro, o ouro brilha o amarelo. E as escórias escorrem. Aqui está dizendo assim, o ouro eu separo com fogo. Agora, ele está dizendo isso para você, para mim. Eu separo o que é bom em você com fogo também. Põe você no fogo e vai caindo as escórias. Enquanto você geme, ai, ai, a escória caindo, vai caindo. Mas vai ficar só ouro puro. Nunca vi ninguém fazer algum tipo de aliança ou joia com escória. Porque se fizer, que valor que tem? Olha, joia é feita com ouro puro. Quando mistura alguma liga, a principal liga é o ouro. Aqui, ó, pode ver, não enferruja. Pode lavar o tempo todo, não enferruja. Ele suporta oxidação. Assim é o caráter do homem e da mulher transformada por Cristo. Vai mexendo e taca de vez em quando um maçarico, você grita, Senhor, tem misericórdia, até quando? Daqui a pouco o maçarico desliga e fica só ouro. Você está sentindo o maçarico queimando você, não está? Fica calmo, porque o ouro não vai queimar. Você sabe que o ouro tem um limite que ele não pode subir a temperatura mais, senão perde o ouro também? Você sabia disso? Quando chega um limite, o especialista fala, atingiu o ponto limite, desliga o forno. Ou tira o ouro do forno, porque senão estraga o ouro. Pode ficar tranquilo. Quando o maçarico atingir o limite, sabe o que você vai fazer? Desliga o maçarico. Para não perder você. Você não vai se perder. Fica tranquilo. Tem limite para a sua prova. E tem mais, hein? O seu limite está chegando bem rápido. Já já o limite da sua prova chega. Glórias ao Senhor. Na graduação da sua prova, você está com 98%. 2% e o Senhor desliga o maçarico. Fica tranquilo. Glórias ao Senhor. Glórias a Jesus. O qual, não o havendo visto a mais. Vocês entendem isso aqui? Como que isso vale para Deus? Você ama Jesus? Eu amo Jesus. Você viu Jesus? Eu não vi Jesus. Mas eu aprendi a gostar dele. Isso aqui para Deus tem peso de eternidade. É quem gosta de Deus, nunca viu Deus. Gosta de Cristo, nunca viu Cristo. Gosta do céu, nunca foi lá. É a fé. É o firme fundamento das coisas que ninguém jamais viu. Compreendeu, irmãos? É isso aqui, ó. O qual não havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé. Qual que é o fim da fé? Salvação da alma. O fim da fé é esse. Quando você acredita no Senhor e permanece nele, ele está justificado na sua vida. Portanto, ele te justifica, porque tudo que ele fez foi isso. Morrer em nosso lugar. Cristo morreu em nosso lugar. Jesus Cristo fez isso. Agora, quando você crê nele, você está justificado e está perdoado. O fim da sua fé é a salvação. É impossível uma pessoa que tem fé ir para o mundo, para o pecado. Porque a fé prende ele em Deus. Prende. Vocês podem pegar uma bússola e balançá-la o tanto que você quiser. Solta, ela volta e aponta para o norte. Ela sempre aponta. O coração do crente é assim. Pode passar a tribulação que for. O forno está aquecido. Solta o crente e fala, Senhor, eu estou de volta aqui. O Senhor me aceita. Senhor, não deixa eu não, me ajuda. Sabe por quê? O coração seu já foi amarrado com o Senhor. Você já se apaixonou pelo Senhor. Não tem outro amor para você mais, não tem. Os amores do mundo não te pegam mais. Agora o nosso assunto é Jesus Cristo até nós partir daqui. Não dá para ler o resto do capítulo, mas tem muita coisa, vocês leem em casa aqui. Esse amor, a fé,
te levou até Ele. E o Senhor é assim, ó, se Ele quisesse que a gente tivesse uma vida tudo fácil aqui, isso aqui não seria guerra, seria um parque de diversão. Ele falou que aqui a coisa ia ser difícil. Ia ter dia que a gente não ia ter uma visão como que a coisa ia terminar. Vocês acham que foi fácil para Moisés andar 40 anos no deserto? Um povo briguento, encrenqueiro. Fizeram um bezerro de ouro quando ele estava lá escutando Deus conversar com ele cara a cara. Enquanto Deus falava com o homem lá em cima, cá embaixo o diabo falava com o povo. Enquanto Deus conversava com ele lá em cima, o diabo conversava com Israel aqui embaixo. Não é fácil não, irmãos. Mas ele sempre falava, nós vamos chegar naquela terra. E você já esteve lá, Moisés? Eu nunca tive, não preciso estar. Deus falou comigo que ela existe, é tudo que me basta. Ora, isso é fé. Essa é fé. Ele chegou lá, naquela Canaã, mas como está escrito em Hebreus, se ele tivesse dado descanso aos hebreus, não se falaria mais de novo descanso. Mas ainda há um descanso para o povo de Deus. Esse descanso não é chegar num lugar e ficar lá parado até você morrer. Não, esse descanso é outro. É que os anjos, vocês viram aqui? Os anjos querem bem atentar. Lá em cima sobe e desce anjo todo o tempo trabalhando em favor da igreja. Estão aguardando algumas ordens. Tem ordens específicas aí. Tem anjo com uma ordem marcada. Tem anjo até para coisas terríveis. Tem anjos que vai ser solto aí e vão. E tem anjos também para fazer cair aqui sentenças tenebrosas sobre a terra. Depois vocês leem Apocalipse lá sobre as taças, sobre as trombetas. O tempo urge e os ministros do Eterno estão trabalhando. Nós não estamos sozinhos. Nós nunca estivemos sozinhos. Moisés creu, chegou até o fim. Aquele povo não chegou com ele. Eles falaram que ia morrer no deserto. Nós vamos morrer todos. Deus falou com Moisés, esse povo falou que vai morrer? Esqueceu que eu estou no comando? Esses menininhos aí, ó, vão entrar e eles não entram. Os meninos viraram homem, entraram todos. Os velhos não entraram nenhum. Só 2. Josué e Caleb. Será que nós podemos ter o caráter de Josué? Quem sabe a personalidade de Caleb? Eles foram lá, viu o gigante, viu tudo. Mas não trouxeram notícia de gigante. Trouxeram foi notícia da uva, do fruto. Olha, irmão, você está vendo o problema? Quem tem Cristo vê solução. Olha, você está vendo encrenca? Eu estou vendo fé. Não importa lá se está tendo guerra. Nós vamos adiante. Cristo vai nos ajudar. Deus seja louvado. Vamos unidos a agradecer a Deus. A presença está entre nós, ela se manifestou, ela já mudou de como nós entramos aqui, porque ouvimos e cantamos hinos de louvores ao teu nome, sentimos a tua misericórdia nos ensinando pelos hinos também, nos deste a oração à tua igreja, que esta, Senhor, entrou no reino da tua glória, e o Senhor aceitou a nossa oração, aceitou o nosso louvor, e por grande misericórdia, o Senhor mandou uma santa e poderosa palavra. Senhor Deus de toda bondade, permita que todos nós, ao ouvir esta palavra, possamos entrar nesta forma de misericórdia. Hoje a tua palavra nos levou um pouquinho mais à perfeição. Ajuda que possamos meditar no conselho da tua palavra e andar por ela, Senhor. Que, aleluia, nossa palavra, o nosso falar seja como maçã de ouro, Senhor, e possamos, ó Deus, com estas palavras aprendidas do reino da tua misericórdia, o Senhor nos ensinou, ela vai abrir caminhos na nossa vida e vai nos dar força na caminhada, e um dia habitaremos contigo no reino da tua glória. Graças damos pela boa ordem dada neste
neste culto, pela presidência dada ao teu servo, por tudo nós te agradecemos. Leva-nos em paz aos nossos destinos, sempre meditando nesta boa e santa palavra. Ela nos guardará de todo mal e nos guardará do pecado, e um dia com perfeição entraremos no reino da tua glória. Graças damos por tudo em nome de Jesus, teu Filho, bendito eternamente. Amém.